Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui neste sábado pela manhã, no Acorda. Esse programa no Ave Mais que a gente tem a possibilidade de trocar ideia com o torcedor vascaíno. Um espaço da resenha, em que eu falo com vocês e depois gosto de olhar todos os comentários aí embaixo. Principalmente hoje, que é dia de jogo. Só que especificamente, torcedor, eu não vou falar muito sobre o jogo. Claro que vou dar a minha palhinha sobre a escalação, sobre o que eu penso do Fortaleza, mas eu quero trazer um outro tema aí que desde a última quinta-feira vem deixando o torcedor vascaíno com a pulga atrás da orelha. Ou melhor, com um elefante atrás da orelha. Porque não está sendo fácil para o torcedor administrar uma situação que a gente vem observando no Vasco há um bom tempo. Antes de eu começar minha resenha por aqui no Acorda, eu já vou pedir para você. Antes de você deixar o seu comentário aí no chat, antes de você compartilhar esse vídeo, se puder fazer esse favor, deixa o like. Por favor, não custa absolutamente nada. Deixa o like aí, pega esse vídeo. Tenho certeza que você que está me assistindo aí do outro lado tem pelo menos 1 ou 2 grupos de Vasco, seus amigos. Pega essa resenha, passa para frente, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no Ave Mais. Além de observar se você é inscrito ou se você não é inscrito. Pois bem, torcedor, hoje o Vasco enfrenta aí a equipe do Fortaleza, fora de casa, num desafio daqueles. Mesmo o Vasco ainda não perdendo para o Fortaleza no ano de 2024, a gente sabe a força dessa equipe. Uma equipe que ainda sonha com o título. Claro que é muito difícil, mas existe a possibilidade matemática. Agora, o simples fato do Fortaleza conseguir uma vaga de G4 direto para a Libertadores da América é algo que precisa ser muito comemorado. Até porque não é um clube de abrangência nacional, e isso não é nenhum demérito, apenas para contextualizar, e é um clube que nos últimos anos vem batendo em cima em várias competições, inclusive ano passado fez a final da Copa Sul-Americana. Um exemplo de gestão, principalmente no trabalho de campo, em que o técnico aí, o Vojvoda, está um bom tempo lá já recebeu propostas de vários clubes, inclusive do Vasco, e não abre mão da sua convicção, até mesmo de uma zona de conforto para permanecer no Fortaleza. E hoje, se o Fortaleza vencer o Vasco, ele vai a 63 pontos, e dependendo de alguns resultados, ele já carimba a sua vaga na Libertadores da América do ano que vem. O torcedor parou para pensar que ainda teremos 15 pontos em disputa, e o Fortaleza vencendo hoje, dependendo dos resultados, já pode carimbar sua vaga. E olha, que ele é o melhor mandante desse campeonato brasileiro. Então olha o tamanho da montanha que o Vasco vai ter que escalar essa noite. Na Copa do Brasil, em que o Vasco enfrentou o Fortaleza, foi na estreia do Rafael Paiva aí, depois daquele atropelo do Criciúma, o Vasco conseguiu um empate em 0-0, em que o Léo Jardim acabou com o jogo. Léo Jardim, aquele dia, foi um fenômeno, e o Vasco jogou, inclusive, com 3 zagueiros e buscou o empate. E o problema, torcedor, é que, mais uma vez, o Vasco hoje estará desfalcado. E olha, desfalcado do seu principal jogador. Pelo menos era para ser o seu principal jogador, que é o Dimitri Payet, que há menos de 10 dias teve aquela atuação de gala contra a equipe do Bahia, colocou o jogo no bolso. Só para contextualizar, ele entra contra o Cuiabá no finalzinho e dá indícios que o Payet chegou para arrebentar. Inclusive, coloquei nas minhas redes sociais, o @GeanFaísca1, que se ele tivesse a postura que ele teve no final contra o Cuiabá, o jogo inteiro contra o Bahia, ele ia colocar o jogo no bolso. Tá lá escrito no meu X. E não deu outra. Ele colocou o jogo no bolso. Contra o Botafogo, 45 minutos apenas em campo, foi substituído no intervalo, bem substituído, até porque andou em campo contra o Botafogo, mesmo sabendo que é muito difícil, que o Fortaleza é uma equipe, que o Botafogo é uma equipe muito física, como é a equipe do Fortaleza. Aliás, se assemelham muito nessa questão da intensidade. Então o Vasco já teve uma amostra aí, talvez o piso atrapalhe um pouco o Fortaleza, porque o gramado do Castelão não é aquilo tudo, diferente da grama sintética, que dá mais velocidade ainda pro jogo.
Então o Payet jogou 45 minutos, foi substituído, o Vasco estava 11 contra 10. E daí, para surpresa, na relação da quinta-feira antes da viagem, cadê o Dimitri Payet? Incômodo na coxa. Olha, torcedor, haja paciência para essas contratações do Vasco que chegam para ser protagonistas. O Felipe Coutinho, eu ainda tenho um pouco mais de paciência, porque eu entendo que talvez com uma pré-temporada bem feita, ele possa enfim ter uma sequência. E sabe o que me dói? É quem ouve eu fazer essas observações diante de Dimitri Payet e de Felipe Coutinho, achar que eu quero queimar esses jogadores. Pelo amor de Deus, torcedor vascaíno, eu acho os dois minimamente condicionados. Se eu tiver que separar no futebol brasileiro meia dúzia de jogadores que eu acho da primeira prateleira, se eles estiverem minimamente condicionados, eu vou colocar os dois. Então, eu sei diferenciar a qualidade de ambos e aquilo que estão entregando. E, infelizmente, no Vasco, é incrível como aqueles jogadores que são contratados para pegar a equipe e se tornar potenciais ídolos acabam ficando pelo caminho. Historicamente é assim. Eu posso trazer aqui inúmeras possibilidades de jogadores que não conseguem jogar quando chegam no Vasco. E olha que a maioria deles é uma questão física, clínica, que vai se acumulando e o jogador não consegue resolver nada. E daí eu olho para os rivais. Não só os rivais do Rio de Janeiro. Os rivais de modo em geral. Todos os clubes do Brasil acabam contratando jogadores. Sim, digamos que com as métricas parecidas com Felipe Coutinho e com Dimitri Payet, e os caras estão dentro de campo jogando e ajudando. E os nossos, a gente sabe da dificuldade que é. Inclusive, eu fui um que nunca fui adepto de Dimitri Payet e Felipe Coutinho titulares juntos. Sempre falei que dependendo da circunstância da partida, eu acho que os dois poderiam jogar juntos pouquíssimo tempo. Agora, os dois, no início de uma partida, eu até acho que se cada um por jogo entregasse a sua melhor versão durante 45 minutos, eu estaria satisfeitíssimo. Imagina hoje à noite, torcedor, os dois bem condicionados. Primeiro tempo, Payet 45 minutos naquela rotação que jogou contra o Bahia. Felipe Coutinho, segundo tempo, numa rotação lá em cima também. Seria sensacional. Só que além deles não conseguirem entregar 45 minutos bem feitos, eles não conseguem ir para o jogo. O que aconteceu agora novamente com o Payet? E o torcedor que vê no Payet uma possibilidade de ajudar o Vasco, ele decorou os jogos que o Payet foi bem. Jean, você precisa ver que ano passado ele fez o gol contra o Fortaleza, ele fez o gol de falta contra o América Mineiro. Tá, e quantas partidas ele não resolveu nada? Ele não jogou nada. Não esqueçam que naquela reta final da Série B ele foi para o banco. Inclusive, com alguns jogos, o Ramon Dias sacou ele, colocou ele no banco e quando ele entrava, ele andava. Eu vou citar 2 jogos aqui que eu lembro nitidamente que ele entrou no decorrer do jogo e quase comprometeu o resultado. No jogo contra o Cuiabá, em que o Orediano acabou fazendo aquele único gol lá no Campeonato Brasileiro dele, depois fez no estadual desse ano. E no jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, que eu estive presente na Arena da Baixada, que ele andou enquanto esteve em campo. Aí vem a pré-temporada, o Payet faz uma boa pré-temporada, no estadual dá indícios que fisicamente está na sua melhor versão, faz aquele jogo contra o Bangu em Brasília, que eu sempre toco nesse assunto, que ele jogou muita bola, o Jair foi expulso no começo do jogo, ficou 11 contra 10, e mesmo ele nesse cenário de 11 contra 10, jogou até o fim, fez aquele golaço, dividiu, driblou, girou em cima da bola. Só que assim, a gente decora os jogos bons que o Payet fez com a camisa do Vasco. Você acha, torcedor, que o torcedor do rival consegue decorar os jogos que o Arrascaeta, a cada 15 dias, faz um jogo bom? O Grêmio, ano passado, trouxe o Suárez sem joelho, sem condições nenhuma. Torcedor entregava todo o jogo, levou o Grêmio a ser, foi artilheiro do campeonato, levou o Grêmio a ser vice-campeão brasileiro. O Grêmio agora trouxe aí o Bright White, toda hora brocando, toda hora dentro de campo. O Ganso,
que nunca fisicamente foi alguém assim que se destacou, tá lá no Fluminense, vira e mexe, resolve jogo pro Fluminense, titular todo jogo, tá lá dentro do campo. Sabe, eu posso ficar aqui citando Lucas Moura no São Paulo. Olha o que o Lucas Moura fez na equipe de São Paulo. Ano passado chegou, já contribuiu ali na Copa do Brasil, conseguiu chegar na final. Depois teve uns probleminhas também. Esse ano tá arrebentando no São Paulo. Tem gol do São Paulo, olha lá que o Lucas Moura tá envolvido. O Vasco que o diga, né? Há menos de um mês, atropelou o Vasco lá em Campinas. Sabe, cada time tem aí 2, 3 jogadores que todo jogo dão presentes. Estão lá dentro de campo, resolvendo, jogando. E o Vasco? E os jogadores do Vasco, que é para resolver o problema? Aí hoje à noite a gente vai entrar em campo com um Felipe Coutinho que não tá 100%, até porque se ele tá 100% ele é diferente, e eu fico batendo nessa tecla. Eu quero eles no Vasco, eu não quero queimar ninguém, só que eu quero eles dentro de campo. Felipe Coutinho é um assombro que joga, mas tem que jogar, tem que estar lá dentro do campo. Aí a gente tem um extrema improvisado que é um lateral direito, que é o Pumita. A gente tem o Emerson Rodrigues, que foi suspenso na última semana, tá ali. E por dentro, quem é o substituto do Felipe Coutinho? Eu acredito que ele nem vai sair jogando já noite. Mas quem é? O Galdames, que o torcedor já queria mandar embora há não sei quanto tempo? Como é que a gente vai formatar? O Maxime, que joga, até se apresenta razoavelmente bem, mas nunca tem chance. E os nossos protagonistas sempre fora do campo. Então, torcedor, essa foi a minha resenha de hoje. Essa reflexão que eu faço, até quando a gente vai ter essa paciência com esses jogadores? Será que não é hora de chamar para conversar, principalmente o Payet, e encerrar esse casamento antes da metade do ano que vem? Ou a gente vai ficar com um jogo bom a cada 3 meses? Só uma reflexão. O Coutinho ainda tem uma pré-temporada para a gente ver lá na frente. Essa é a minha opinião. Galera, daqui a pouco tem o Esquenta. Tá chegando a galera lá no Atenção Vascaínos. Marco Vasconcelos, direto de Fortaleza. Melhor pré-jogo, você sabe, é aqui. Hoje, a partir das 17h30, 5h30 da tarde. Todo o elenco vai estar por aqui para falar muito desse Fortaleza e Vasco, que é um jogo difícil, mas a gente sabe que esse ano, em alguns jogos, a gente já conseguiu buscar fora de casa os resultados positivos. Eu espero que a gente consiga hoje à noite também. Tamo junto, galera. Abraço e sigam conosco. E não esqueçam, deixe seu like. Valeu!